Olá pessoal, tudo beleza? Então galera, hoje nós vamos começar o último conteúdo do terceiro ano em filosofia, galera. Então estamos na reta final, sei que está bem cansativo para todo mundo, mas aguentem firme que está terminando. E nesse bimestre eu vou trazer um conteúdo que é bem interessante, bem divertido até, vocês vão gostar, que é sobre a lógica informal. Nós trabalhamos a lógica formal no bimestre passado, né, que é a construção silogística do argumento, e agora nós vamos ver a lógica informal, ou seja, a construção de argumentos que não respeitam o rigor silogístico ou que subvertem as estruturas silogísticas para expressar ideias equivocadas ou para manipular ou para simplesmente criar narrativas, tá? Então até coloquei aqui de saída essa imagem do Hitler, né, discursando, todo exaltado, todo inflamado, né, porque isso é uma coisa que nós vamos ver muito também dentro do aspecto performativo da linguagem. Nós vamos ver os atos de fala de um filósofo chamado John Austin, filósofo da linguagem, e nós vamos ver como é que ocorre também a influência da performance dentro da expressão linguística, dentro do convencimento, tá? Então, durante o bimestre, nós vamos ter bastante coisa aí para ver, tá? Então, pessoal, vou começar a conversa aqui com vocês, primeiro trazendo a definição de retórica, né? Porque a retórica ela é a base, o que circunda toda a produção informal de construções de argumento, tá? Então aqui, ó, a retórica é a técnica de uso da linguagem para se expressar bem e ser persuasivo. Foram os sofistas que fizeram o primeiro estudo que se tem registro sobre o poder da linguagem, considerando sua capacidade de persuasão. Quem eram os sofistas, né? Os sofistas eram filósofos, faziam parte lá do mesmo momento do Sócrates, do Platão, depois do Aristóteles, e eles eram profissionais do discurso, né? Muitos deles eram contratados para defender interesses na agorá, na praça pública lá, como espécie de advogados. Eles também eram contratados para ensinar, então eles eram até condenados por essa prática de cobrar para os seus ensinamentos, porque isso não ocorria dentro da academia de Platão, eram seus discípulos, né? Então essa questão de você cobrar para ensinar filosofia era mal visto naquele momento. Então os sofistas eles eram assim designados de maneira pejorativa, tá? Então esses sofistas eles criaram ali os estudos sobre a linguagem, o poder da influência. Depois até o Aristóteles, numa obra chamada Retórica, vai estabelecer os níveis ali da retórica, e até do ponto de vista interessante de como se constrói o discurso, nós vamos ver depois isso, as etapas, né, da retórica, os elementos que compõem a retórica, o elemento emocional, o logos, o elemento o pathos, né, que é o elemento emocional, o logos, que é o elemento racional, e o ethos, que é a função prática da linguagem, né, a ação. Então aqui, ó, pessoal, os sofistas fizeram o primeiro estudo que se tem registro sobre o poder da linguagem, considerando sua capacidade de persuasão. Em função disso, o nascimento da retórica é datado do século V a.C., na Sicília, ou Sitília, né? Essa parte de falar bem ganhou atenção na região após a introdução da questão em Atenas pelo sofista Gorgia, né, que é Georgia, que na verdade é Gorgia o nome dele. Logo, os estudos ganharam repercussão nos meios políticos e judiciais. Inicialmente, a retórica era utilizada como instrumento para persuadir em audiência de variados assuntos, porém, com o tempo, tornou-se uma espécie de sinônimo de arte de falar bem. Nós vamos ver também a nova retórica também, que tem uma outra abordagem mais jurídica, muito importante até para vocês que se pretendem seguir uma carreira por direito. Todo esse conteúdo que eu estou trabalhando agora com vocês é muito importante, vocês vão ver bastante isso, eu vou até indicar para vocês algumas coisas para vocês poderem desenvolver isso, tá? Então aqui, pessoal, antes de entrarmos de fato no tema das falácias, eu quero abordar um fenômeno que ele é muito presente dentro das sociedades, sobretudo das sociedades modernas, onde você tem mais espaço de fala, né? Que é a ideia de narrativa versus argumento. Qual que é a diferença? Uma narrativa ela não tem compromisso com sustentação factual, evidências,
construção argumentativa mais rigorosa, sistemática, com conceitos e sustentando suas premissas também com conceitos, né? Já o argumento tem essa característica de buscar fundamentar uma construção argumentativa, né? Uma coerência argumentativa a partir de evidências, de premissas fortes, de conceitos bem consolidados, né? Dentro de uma análise científica dos fatos, tá? Então as narrativas elas têm muito mais poder, muito mais alcance. Por quê? Porque elas são produzidas em larga escala, né? Os argumentos eles são muito mais trabalhosos e dependem de uma concentração, de um distanciamento para delimitar tudo que se estrutura dentro de um argumento. Já a narrativa ela é produzida por qualquer pessoa e ela ganha proporção independente da pessoa. Então eu posso criar uma narrativa, uma mentira, uma fake news, por exemplo, e isso tomar uma vida própria. Então o agente que criou, né, o emissor da mensagem, ele se desconecta da própria mensagem. Então os receptores eles são vários e hoje com a internet isso é amplificado, né? Então aqui, antes de começarmos a falar sobre as falácias, nós temos que entender que dentro de uma relação de produção de sentido existem diferenças entre uma narrativa e um argumento, tá? Os argumentos eles podem sustentar narrativas? Podem também. Só que dentro da produção de sentido, as narrativas elas são mais plurais do que os argumentos. Os argumentos eles são mais estrito sensu, como nós dizemos, né? Eles vão se estruturar a partir de circunstâncias específicas e respeitando delimitações específicas. Já a narrativa ela pode conectar várias ideias soltas porque ela não tem um rigor sistemático. Então, vou dar um exemplo. Uma coisa, eu escrevi um artigo sobre a vacina da Covid, tá? É um argumento muito específico em torno de uma premissa muito específica, que é a vacina. Outra coisa é eu escrever um artigo jornalístico, né, ou até mesmo uma publicação no Facebook falando sobre, dando a minha opinião sobre a vacina, entende? Então existem diferenças muito abissais, né? É muito distante os elementos que compõem um argumento e uma narrativa. Então isso tem que ficar bem claro, tá? Então a partir disso vocês já vão conseguir identificar de fato como é que as falácias elas se movimentam dentro da sociedade. Beleza, galera? Então aqui, definindo o que são as falácias. As falácias são os argumentos que têm a pretensão de serem corretos e conclusivos, mas que, no entanto, possuem algum erro em sua estrutura ou seu conteúdo. São majoritariamente encontrados em pensamentos envolvendo maus raciocínios ou ilusões que fazem com que um mau argumento pareça adequado, quando na verdade é frágil ou inconsistente. Também podem ser chamados sofismas, que são raciocínios elaborados maliciosamente a fim de enganar o interlocutor. O paralogismo, que são raciocínios falsos, mas diferente dos sofismas, sem a intenção de enganar. Então aqui tem uma diferença. O sofisma ele constrói o argumento sabendo que ele é incorreto, mas porém esse elemento incorreto serve para convencer. Então, por exemplo, eu quero convencer meus eleitores de que eu sou honesto quando na verdade eu não sou honesto. Então eu vou criar um sofisma. Eu vou induzir essas pessoas a acreditar numa outra realidade que não seja a realidade mesma. Já o paralogismo é um equívoco. Então, um erro e um equívoco também tem diferença. Um equívoco é quando eu acho que eu estou acertando, mas eu me equivoquei, ou eu errei, isso foi demonstrado por outro, porque eu, no meu entendimento interno, não conseguia identificar. Muitas vezes sofismas e paralogismos também podem ser confundidos, porque as pessoas podem reproduzir sofismas achando que são verdadeiros, mas na verdade elas erram por paralogismo reproduzindo sofismas. Acho que deu para entender mais ou menos. Se não deu para entender, mandem mensagem, porque isso é muito importante. Entender que a construção argumentativa ela pode ter uma intenção interna do emissor, daquele que constrói a mensagem, mas nem sempre. Nem sempre o emissor ele tem a compreensão da dimensão do que está sendo emitido, e o receptor também.
ele muitas vezes interpreta a mensagem do emissor a partir da sua subjetividade. Então existe um outro perigo aí. Então as falácias, elas estão no meio dessa relação intrincada entre o emissor e o receptor, ou entre os emissores e os receptores, ou entre um emissor e vários receptores, ou entre vários emissores e um único receptor. Então a comunicação não acontece aqui nesse interim e é muito mais complexo, porque existem elementos emocionais envolvendo as narrativas, né, a construção de narrativas, e também esses elementos emocionais eles vão se contrapor a elementos estruturantes racionais. Tá? E, na verdade, pessoal, aqui existem tipos de falácia, né? Porque o que é uma falácia? É um raciocínio incorreto, porém se desdobra em tipos de falácia. Então aqui eu vou trazer para vocês algumas falácias, tá? Então prestem atenção, porque isso vai também ter lá um impacto no trabalho que eu vou pedir para vocês no final dessa aula, tá? Então aqui, a primeira que eu trago para vocês, tem 200, 300, cada dia as pessoas criam falácias diferentes, identificam problemas e argumentativos diferentes e dão nome a esses subterfúgios, assim. Eu vou trazer alguns para vocês aqui depois desses, assim, que eu acho mais interessantes, que eu gosto de identificar no meu dia a dia, tá? Então aqui a primeira, falácia do espantalho. A falácia do espantalho consiste em deturpar um argumento e assim utilizá-lo para atacar o interlocutor. Um exemplo aqui. Maria, é preciso repensar a política de combate às drogas, né? Ela está argumentando numa conversa, digamos assim. Deu Pedro, lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. O que ocorreu? O Pedro, ele utilizou a falácia do espantalho porque ele deturpou aquilo que a Maria disse. Ele colocou palavras na boca da Maria, ou posturas ou posicionamentos na fala da Maria que não estavam implícitos na fala da Maria. Então isso é criar um simulacro, é pegar aquilo que ela falou que é real, que é uma expressão dela, uma opinião dela, e deturpar aquilo, criar um espantalho, criar um simulacro, criar uma simulação com a intenção de conduzir os interlocutores ou as pessoas presentes, né, ou no caso os espectadores, né, e esses espectadores eles vão observar aquilo, e o impacto do que se fala do simulacro ele muitas vezes é bem efetivo, tá? Então aqui, Maria afirma que é preciso repensar o modo com que se luta contra os entorpecentes. Pedro, porém, já interpreta o argumento como se ela tivesse dito que o melhor seria liberar qualquer tipo de substância ilícita. Engraçado que aqui, se uma pessoa, né, desconhece a fala da Maria, pensará que ela defende a liberação das drogas, algo que em nenhum momento foi dito por ela. E, inclusive, quando ela fala que é preciso repensar a política de combate às drogas, ela poderia vir em seguida falando que precisa de mais repressão, de mais policiamento, mas se antecipando e criando um espantalho aqui, o Pedro, lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. Ela não disse isso. Então, a falácia do espantalho acontece em vários momentos desta forma. Outra coisa, vou usar um outro exemplo aqui da falácia do espantalho que me incomoda muito. Quando as pessoas, você vai conversar com a pessoa, você conhece a teoria da evolução? E depois ela fala assim, aquela uma que diz que o homem veio do macaco? Isso é um tipo de espantalho, porque não é isso que a teoria fala. A teoria fala que nós viemos de um ancestral comum, não que também dá origem na cladística, a categoria de macaque, né, dos macacos. Mas quando você fala que nós viemos do macaco, isso é um tipo de falácia de espantalho, porque não condiz com a realidade, e para uma pessoa que não conhece a teoria isso pode parecer absurdo, tá? Então aqui esse aqui é o primeiro tipo de falácia. Vamos lá para o segundo que eu coloquei para vocês. Um que é muito utilizado, a falácia ad hominem, e vocês vão ver muitas essas falácias têm nomes em latim. Por quê? Porque na Idade Média muito se debruçou sobre essas falácias, então a partir disso esses nomes eles pegaram corpo, né, e ficaram dessa forma. Então aqui, essa falácia ad hominem, ou contra o homem, essa falácia tem como intuito atacar a pessoa que enunciou o argumento. Por isso é considerada ad hominem, expressão em latim que significa contra o homem. Exemplo, X, né? O X lá, sou a favor do casamento gay. Y, só mesmo um ignorante como você poderia ser a favor disso.
Ou seja, a pessoa, o argumento ad hominem, o argumento, né, falacioso ad hominem, ataca a pessoa e não a ideia emitida por essa pessoa, tá? Então isso é o ad hominem. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando uma coisa super relevante, do tipo, nossa, uma coisa muito importante, sobre a importância da vacina, por exemplo, e daí uma pessoa lá para tentar me descreditar, né, me desacreditar, me desqualificar, ela fala o seguinte: ah, você vai acreditar nesse cabeludo tatuado aí? Entendeu? Isso é um ad hominem. Então tudo aquilo que eu falei vai pro ralo, porque eu inverto a situação, eu trago o argumento, eu ignoro o argumento e ataco o emissor, tá? Então isso é muito perigoso, ocorre muitas e muitas vezes, né? Então aqui, ó, observe que Y não busca refutar o argumento em si, casamento gay, mas parte para uma agressão contra X, chamando de ignorante. É engraçado que até essa questão do casamento gay que eu peguei de propósito mesmo, porque se você perguntar para qualquer pessoa que é homofóbica, declaradamente homofóbica, por que ela é homofóbica, ela não vai te dar uma resposta científica, né? Porque não existe. Então ela vai sempre usar ou o ad hominem, ou atacar quem perguntou, ou usar um argumento de tribo, né? Tipo de referência à tribo. Ah, porque eu fui ensinado dessa forma, porque as tradições são assim. Que é um tipo de falácia também, é o apelo à cultura, ou apelo ao determinismo, ou à naturalização, a falácia da falsa natureza, tá? Você naturaliza coisas que não são naturais. Então isso, e daí existem várias falácias que elas circundam sobre o mesmo tema, e vocês vão perceber isso e conforme vocês se instrumentalizarem nessas falácias. E isso aqui, pessoal, eu estou apresentando, fazendo uma apresentação para vocês. Eu espero que vocês tenham curiosidade de buscar mais falácias e eu vou dar alguns caminhos para vocês aqui. O apelo à ignorância. O apelo à ignorância é muito perigoso, pessoal. Eu acho uma das falácias mais perigosas dentro da discussão científica, porque o apelo à ignorância é quando, na incapacidade de comprovar alguma coisa, que uma coisa é verdadeira ou que uma coisa é falsa, eu acabo dizendo que ela é verdadeira. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar esse exemplo. Nesse caso, queremos que se aceite uma conclusão por não se encontrar provas nem contra nem contra ou a favor o argumento, né? Então, aqui exemplos. Existem fantasmas na casa de Pedro. Ninguém pode contestar essa afirmação porque não é possível provar, concretamente, a existência dos fantasmas. Não é nem possível provar que existem e que não existem, porque o cara falou, é a palavra dele, né? Então, já que não pode ser provado que não existem, eu digo que existem. Vou dar um exemplo que eu adoro, esse exemplo até já usei com vocês lá no início do ano, e no ano passado também, no ano retrasado também, mas é aquele exemplo da chaleira, né? Eu falo para vocês, existe uma chaleira na órbita de Saturno, isso é verdade. Daí você pode falar assim, nossa, absurdo, professor, não tem. Daí eu posso dizer assim, vocês podem me provar que não tem, então eu estou apelando à ignorância, eu estou apelando à incapacidade que você e eu temos de comprovar que é verdade, o que é mentira, para assim dizer que é verdade. Deu para entender? Beleza. Espero que sim. Tá? Mas esse aqui ele é muito utilizado, tá? Tsukuoki, ou você também. Esse aqui eu coloquei mais para tirar uma onda com vocês, porque vocês usam a todo tempo. Basicamente, ou você também. Sabe quando eu falo para você, só fulano fica em silêncio, daí você, ao invés de ficar em silêncio, falar, mas fulano também tá fazendo barulho, por que você não briga com ele? Eu falo, não tô falando com fulano, tô falando com você primeiro. Então isso é o você também, é uma falácia, tá? Então, ó, essa falácia se estabelece quando se usa os erros cometidos por outros, principalmente pelo próprio oponente da discussão, para desconsiderar o argumento apresentado. Exemplo, como posso aceitar o argumento de que fumar faz mal à saúde se é dito por um médico que fuma tanto quanto eu? Então, sabe, diga, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É tipo isso aqui, tá? Então, é muito utilizado por vocês. Né? E quando vocês fazem isso, eu falo, nossa, eu só subestimo a minha inteligência. Mas tudo bem. Né? E todo mundo faz também, né? Então, aqui, ó, envenenando o poço. O envenenando o poço é muito parecido com o espantalho, né? Porque envenenar o poço, na verdade,
desestruturar toda a relação entre as premissas, né? Então, vejam aqui, pessoal, como funciona. Esse tipo de incorreção caracteriza-se pela rejeição de um argumento baseado em uma condição negativa, não importa se verdadeira ou falsa, acerca da pessoa que o proferiu. A situação particular do sexo, idade, raça, faltou um R aqui, religião, profissão, etc., em nada deve afetar a aceitação de argumentos proferidos por essa pessoa, mesmo sobre os temas dos quais possa ter motivação e interesse particular. Podemos no máximo ter motivo para desacreditar seu testemunho, mas não podemos dispensar seus argumentos apenas por essa razão. Por exemplo, aqui, ó, né? Cala a boca, criança metida. Como pode querer dar conselhos a um adulto? Né? Então, é muito parecido com o espantalho, né? Então, envenenando o poço aqui, significa que você vai descaracterizar, né, o argumento. Também tem a questão do ad hominem aqui. E por que envenenar o poço? Porque tudo que foi... É a mesma coisa, você tem um poço que ele é limpo, né? E você joga alguma coisa e você contamina todo o poço. Então, o envenenar o poço é você usar um elemento mínimo para afetar tudo o que foi dito. Então, vamos supor que num debate... de uma hora, um debate entre dois políticos, né? De político X lá, até 45 minutos do debate, o cara tá imbatível, fantástico, responde todas as questões, é assertivo. Nos últimos 5 minutos lá vem uma pergunta que ele não sabe responder, ou que pega alguma coisa da vida pessoal dele, e daí o oponente diz, ó, tá vendo, ó? Como é que vocês podem confiar em alguém que faz isso? Então, tudo aquilo que ele falou anteriormente é descaracterizado. Ou, aqui, do ponto de vista, quando você pega e usa só a característica humana da pessoa, né? A característica específica da pessoa, como, por exemplo, você está acreditando nessa pessoa? Essa pessoa é uma usuária de drogas, entendeu? Você vai confiar no usuário de drogas? Às vezes o cara pode estar falando a verdade, mas por ele ser usuário de drogas, eu posso compreender essa falácia como algo verdadeiro, tá? Tomar muito cuidado com isso, galera, tá? Porque isso aqui que eu tô falando pra vocês é perigoso demais. Apelo à emoção, né? Ou apelo ao sentimento. Esse tipo de falácia ocorre quando se tenta argumentar com alguém que faz uso de fortes emoções ou sentimentos, positivos ou negativos, em vez de apresentar premissas e evidências convincentes. Aqui a apelo à emoção também pode ser comparado ao apelo à força, né, que é um tipo de emoção também. Tipo, se você não fizer isso, eu vou te espancar. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. É um apelo à força. Exemplo, sei que vocês dessa cidade não aguentam mais ver ricos e poderosos se banqueteando com dinheiro público, enquanto nós aqui passamos necessidade. Por isso, eu peço seu voto para poder mudar esse estado de coisas. O apelo à emoção aqui ele pode ser positivo ou negativo dependendo do contexto, tá? Ele pode ser, melhor dizendo, ele pode ser honesto ou desonesto dependendo do contexto. Às vezes é legítimo você canalizar a frustração de toda uma massa para direcionar, e às vezes não. Isso pode acontecer tanto para você movimentar pessoas para uma causa comum, como por exemplo lutar contra o racismo, né, um Martin Luther King, ou você também pode usar o apelo à emoção para criar um conjunto de pessoas que defendam a raça superior, como aconteceu com Hitler. Entende? Então, o apelo à emoção ele vai ser conduzido a partir do patos específico. Se ele é um patos de ódio ou se ele é um patos de esperança. Depende, né? Então, mas aqui eu peguei uma questão mais macro-social, né, discurso para massas, mas aqui eu trouxe um quadrinho que ele é mais específico do cotidiano para vocês entenderem. Né? Então aqui ó, chega o Calvin pro pai dele, né? Você me ama, pai? O pai dele fala, claro que eu te amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro, já se embolou ali, já, mas algo muito, muito. Daí, se ele terminar, o pai dele, o que você fez, Calvin? Porque ficou implícito ali que ele queria tentar manipular o pai dele com o fato do pai amar ele, né? Então você quer usar a emoção positiva, o vínculo emocional positivo entre esses dois sujeitos aqui para o Calvin se safar, né? Então isso é um apelo à emoção, tá? Nossa mãe também faz muito isso. Quando a gente era adolescente, vocês são adolescentes, né? Mas quando eu era adolescente, eu queria sair para algum lugar, para casa de um amigo, e daí a mãe falava, não, tá bom, pode ir, mas eu vou ficar aqui então, vou jantar sozinha, a gente vai ficar aqui mesmo
sozinhos, não sei o que lá, sabe? Isso é pela emoção também, uma forma de conduzir por um vínculo emocional. Beleza, pessoal? Eu vou ficar por aqui, porque já está ficando muito longa a aula. Eu vou parar aqui na generalização apressada. Depois eu continuo em algumas falácias e já também vou falar um pouco mais sobre a retórica e os elementos da retórica. Então, a partir disso, a partir dessa aula, não deixem de fazer o trabalho, que vai ser o trabalho de vocês vai ser basicamente pesquisar 6 tipos de falácias, tá? Então, vocês vão pesquisar 6 tipos de falácias e explicar elas. E eu vou dar aqui para vocês também, vou passar junto com essa aula um link de uma página na internet que é uma enciclopédia de falácias. Então vai ajudar vocês a pesquisar lá, tá? E tentem também apresentar exemplos próprios de vocês, coisas que vocês interpretam, né? Ou coisas que vocês viram na internet, nas páginas. Não peguem assim, exemplos prontos da internet, para vocês poderem exercitar essa capacidade de reconhecer falácias. Porque se vocês conseguirem entender isso, estudar essa parte e se instrumentalizar nisso, ninguém engana vocês. E também vocês podem enganar os outros, né? Então usem com moderação. E eu acredito que vocês não vão querer usar isso com uma má índole, mas quando vocês estiverem lá, vocês que forem fazer direito, vocês vão lembrar de como isso se articula e inclusive depois eu vou dar uma indicação de um livro bem curtinho que tem bastante análise de falácia, beleza, galera? Então é isso, não deixem de fazer atividade, até a próxima aula, um abraço.